Dia, meu quarto ano, meus pequenos e minhas pequenas, meus pequenos estudantes e minhas pequenas estudantes. A aula de hoje requer muita atenção de vocês, porque é um assunto que vai, digamos assim, ser muito importante para a história do Brasil, tá bom? Então preste atenção que o tio vai explicar bem direitinho para você compreender e não ter nenhuma dúvida sobre esse assunto chamado de as regências, tá bom? Então, gente, ó, estamos aí na página 83, tá bom? Deixa eu mostrar o textinho para vocês aqui, ó. Onde o tio vai explicar essa parte todinha para vocês, tá bom? Tem um garotinho com a coroa na cabeça, a gente vai entender por quê. Aí tem os fatos que a gente já vai falar nessa aula, tá bom? Que são as regências. Essas aqui são as regências, ó, tá bom? Onde é que estão escritas? Lá na página 83, tá bom? Você vai lá nos quadrinhos aqui, nos retângulos pintadinhos, essa parte que são as regências. E depois a gente vai explicar para vocês as revoltas regenciais, as brigas regenciais, tá bom? Vou mostrar o mapa para você e dizer o que aconteceu. Mas vamos logo entender o que são regências e por que esse menininho tá com essa coroa na cabeça. Ok? Vamos ver aqui. O nosso Brasil tinha um rei, um imperador chamado de Dom Pedro I. Esse aqui é o nome do nosso imperador. Esse imperador ele governou de 1822, faz tempo, né? E governou até 1831. Ele começou a governar aqui e terminou de governar aqui. Só que ele chega um momento em que ele teve muitos problemas com a população do Brasil e com alguns políticos, com pessoas importantes. Fato que ele pegou e desistiu de ser rei. Nossa, alguém pegar e desistir de ser rei, né? Pois o Dom Pedro I fez isso. Ele desistiu de ser rei do Brasil. Então quem que ia ser rei no lugar dele? Não tinha ninguém, né? Ele só tinha um filhinho de 5 anos de idade. O filhinho de 5 anos de idade de Dom Pedro I não poderia ser rei, porque ele era uma criança. Olha o tamanho dele aqui na foto. O pessoal fez ele aqui na foto, né? Ó. Ele era uma criança, então não tinha como ele ser rei com 5 anos de idade. Então, pela lei, o pessoal tinha que deixar ele completar 18 anos de idade para que ele pudesse ser o novo rei do Brasil, levando o nome de Dom Pedro II, certo? Só que enquanto ele não crescia, enquanto ele era uma criança, brincava, caçava lagartixa com baladeirazinha ali, brincando pelo palácio ali, pelo jardim botânico, o pessoal resolveu então, Dom Pedro I resolveu então dar o reinado do Brasil para os regentes. Então o Brasil ficou governado por regentes, que nada mais eram do que ministros, tá bom? Esses ministros poderiam ser escolhidos lá no governo. Onde é que fica o governo? O governo fica no parlamento, tá bom? Então o parlamento é um monte de deputados e senadores que escolheriam os ministros para serem regentes, tá bom? Até a idade de Pedrinho assumir 18 anos de idade e tomar conta do Brasil, do partido do reinado que ele pertencia por direito, né? Ele era filho do rei, ele tinha direito. Então. Dom Pedro I foi embora para Portugal. Ele foi para Portugal, tinha problemas para resolver e ele deixou aqui o seu filho estudando e sendo educado, pequenininho, ele não podia fazer muita coisa, apenas ser educado por parentes e também por ministros, né? 5 aninhos de idade era muito novinho para ser rei. Então ele foi educado aqui por ministros. Enquanto ele era educado, o Brasil era governado por essas pessoas, esses ministros que a gente vai chamar de regente. Ah, tio, já sei o que é um regente, é um ministro. Cuidado, é quase isso, viu? No caso do Brasil, no caso dessa história que a gente está contando bem aqui para vocês, regentes são ministros. Mas em outra situação, regente é aquele que dirige, aquele que rege, que vai dirigir uma coisa, né? Por exemplo, um maestro de orquestra,
O maestro ele fica só regendo com aquelas paletinhas, regendo enquanto as pessoas tocam instrumentos. Ele é um regente, né? Só que ele não é um político, mas ele é um regente. Já aqui, regente aqui no Brasil é aquele que dirige também, aquele que vai organizar tudo, só que ele não passa de um político, ele é um ministro igual aos outros. Tá bom? Então, vamos descobrir quem eram esses regentes agora. Vamos lá, né? Deixa eu passar aqui o slide para a gente ver quem eram esses regentes. Em primeiro lugar, o pessoal escolheu 3 regentes, né? O pessoal escolheu 3 pessoas para governar o Brasil. Era chamada de regência trina provisória. Trina porque trina quer dizer 3. Tá bom, gente? Então, regência trina provisória é formada por essas 3 pessoas simpáticas aqui. O Francisco Lima e Silva, que era militar, certo? Ele era militar, ele era uma pessoa muito importante do Exército. O Nicolau Campos Vargueiro, que era deputado. E o José Joaquim Carneiro de Campos, que era fazendeiro, coronel fazendeiro. Então, essas 3 pessoas começaram a governar o Brasil. Olha só, o Brasil já teve 3 governos ao mesmo tempo, ó, viu? Não era presidente ainda não, eram apenas regentes. Só que o mandato deles durou apenas 3 meses, né? Por qual motivo eles não quiseram mais? Não é que eles não quisessem, é porque eles começaram a brigar, a discutir, a se desentender, a certo ponto que foi necessário o parlamento escolher outros regentes, porque eles não estavam combinando. Ah, eu sou melhor do que você. Não, eu sou melhor do que esse. Ah, eu sou mais bonito, não sei o quê. Eles começaram a brigar e não estavam mais se entendendo. Enquanto eles brigavam, o povo se revoltava. Quanto mais eles brigavam, mais o povo se revoltava, porque dizia que estava sem governo. E um país sem governo não dava certo, né? Então, como não deu certo essa regência, o pessoal escolheu outros, né? Escolheu a segunda regência, que novamente colocaram o Francisco Lima e Silva. Ele repetiu, não, deixa ele lá, ele é chefe do exército, não sei o que mais, vamos ver se dá certo com outros 2 diferentes. Aí colocaram João Braulio Muniz, que era deputado, e José Costa de Carvalho, que era coronel também. Então esses 3 regentes começaram a governar o Brasil na segunda regência, trina, que era para ser permanente agora, para durar por muito tempo, né? Era para durar até o Dom Pedro II fazer 18 anos de idade. Mas não dava muito certo não. Por quê? Porque eles começaram a brigar de novo. E conversa vai, conversa vem, e começou o xingamento, não sei o quê. Eles não se entendiam, né? Ah, eu sou melhor do que você. Não, mas eu sou mais bonito do que ele. Não, eu sou mais não sei o que e tal. Então, os políticos não estavam se desentendendo. E quanto mais eles brigavam, mais pessoas se revoltavam, viu? Mais pessoas se revoltavam. Então, o que fazer? Não estava dando certo governar o Brasil desse jeito, né? Não tinha como. Então, muitas revoltas começaram a surgir nas províncias. Província, gente, é o que a gente chama hoje de estados, tá bom? Tem o estado do Piauí, tem o estado do Ceará, tem o estado da Bahia. Só que antigamente o pessoal chamava de províncias. Província do Ceará, província da Bahia, província do Maranhão, província do Rio de Janeiro, província de São Paulo, enfim. E o resultado dessas revoltas todas é porque ninguém estava se entendendo. Então o que é que o parlamento do Brasil fez? O parlamento criou uma nova lei, né? Uma nova lei para acabar com essas revoltas, principalmente, e para achar uma solução para esses políticos. Qual foi a lei? A lei chamada Ato Adicional. O que é que ela fazia? Ela colocava em cada província do Brasil, em cada província do nosso país, ela dava, digamos assim, mais autonomia ou direitos, né? Para que eles pudessem fazer suas próprias leis e se autogovernarem, para evitar as revoltas. Aqui o governador de cada província já poderia criar um exército maior, já poderia criar uma punição maior para evitar revoltas, enfim. E também essa lei criava uma nova regência. Em vez de 3 pessoas, agora ia
ia governar o Brasil somente uma pessoa, é a chamada Regência Una. Bom, não era mais Regência Trina não, viu gente? Agora era chamada de Regência Una. Vamos ver quem eram esses regentes unos. Essa era a Regência Una. Primeiro governou o Brasil esse senhor chamado de Padre Diogo Antônio Feijó, viu? Ele era sacerdote e ele foi, digamos assim, colocado pelo parlamento para governar o Brasil como único regente. Olha só, o Brasil já foi governado por um padre, né? E esse padre, durante o governo dele, tiveram muitas revoltas. O pessoal não aceitava ele porque ele era muito antipático, enjoado, gostava de brigar, de mandar em todo mundo. Aí foi que ninguém quis ele mesmo, de jeito nenhum, né? Muitas revoltas populares aconteciam. A gente vai já ver quais eram essas revoltas, tá bom? E muita oposição ao governo dele. Ninguém gostava dele, nem os próprios parlamentares gostaram, porque ele era simpático no dia de pedir o voto dele, mas quando ele ganhou a eleição ali para escolher o regente, ele ficou um cara totalmente diferente, ele ficou mudado. Então o que é que aconteceu? Como ele próprio pediu para sair, não vou mais governar não, tem muita revolta aí, eu não vou conseguir combater essas revoltas. Então entrou outro, né? Outro regente, um coronel chamado Araújo Lima. O Araújo Lima, ele quis combater essas revoltas aí já com muita violência, com muita e revolta com violência, sem diálogo. Se não tiver diálogo, não tem jeito. Então o que que acontece? Tanto tempo passou com esse pessoal só trocando de governo que o Dom Pedro já tinha 14 anos de idade. O Pedrinho estava crescendo, né? Já tinha 14 anos de idade, mas não tinha ainda 18 para governar o Brasil, para ser rei. E agora o que fazer? A única solução que o pessoal achou foi essa: antecipar o reinado de Dom Pedro II, colocar logo na cabeça dele uma coroa. Mas ele só tinha 14 anos de idade, não tem nada não, antecipa isso. O nome disso é golpe da maioridade, tá bom? Golpe da maioridade. Dom Pedro II agora era rei do Brasil, com apenas 14 anos de idade. O rei mais novo do mundo na época, viu gente? Porque a rainha Vitória da Inglaterra tinha 17, mas o rei Dom Pedro II tinha só 14. Então é o seguinte, com essa antecipação aí, mesmo com essa antecipação, as coisas não melhoraram não, né? Eu vou mostrar para vocês agora o que está na página 84, né? Que são as revoltas que aconteceram no Brasil. Olha só, vamos falar das revoltas da página 84. Teve uma revolta cujo nome era cabanagem. Uma briga entre fazendeiros ricos e pessoas mais pobres, marginalizadas. O que é que o pessoal do Pará queria de verdade, né? Eles queriam melhor condição de vida, melhores condições de vida e melhor distribuição de terras. Por que chamava de cabanagem? Porque o pessoal morava em casas simples naquela região, onde hoje é o estado do Pará, né? Então por isso que o pessoal chamou depois, aquele pessoal das cabanas estão se revoltando. E o que é aquilo mesmo? Uma verdadeira cabanagem, né? Uma verdadeira revolta. Eles não se chamavam dessa maneira, depois foi que o pessoal começou a chamar dessa forma. Eles eram apenas pessoas que queriam uma vida melhor. Então a intenção deles não era separar o Brasil de Portugal, não, de forma nenhuma. Eles só queriam que os fazendeiros tivessem maior compaixão, que quanto mais dinheiro eles tinham, mais dinheiro eles queriam, e não queriam pagar nada para os outros que trabalhavam para ele. Então o pessoal se revoltou. Quem estava no meio dessa revolta? Índios, escravos, ex-escravos, pessoas marginalizadas, sertanejos, estavam todos aí se revoltando. Resultado de tudo isso, os regentes mandaram fuzilar muita gente, os regentes mandaram prender outras pessoas, os regentes caçaram e torturaram muitas pessoas que estavam no meio dessa cabanagem, tá bom? Vamos ver uma outra revolta, vamos lá. Vamos ver aqui uma outra revolta popular. Vamos ver. Encontrei aqui a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, né?
A Guerra dos Farrapos aconteceu no Rio Grande do Sul. Eita! Eita, tchê, Rio Grande do Sul aqui, né? Guerreando para se separar do país, do Brasil. Ó, os farrapos ou farroupilha, ela aconteceu por um motivo muito simples. Os mais ricos do Rio Grande do Sul, que eram donos de fazenda, né? Eles eram fazendeiros. Eles queriam o quê? Eles queriam que o Brasil, que o governo do Brasil ajudasse eles na economia. Ajudasse eles na economia. Porque tinha países que estavam vendendo mais do que o Brasil. Então, como o governo não ajudou, eles queriam fazer o quê? Separar o Rio Grande do Sul do Brasil e formar ali um país diferente do Brasil todinho, e se chamar Piratini, o nome do país. Então, o que é que o governo fez? Passaram 6 anos brigando, foi muita guerra, né? Muita confusão, muita guerra, até que eles entraram em acordo com o governo, e a guerra acabou, viu? Teve umas briguinhas, claro, o governo sempre ganhava as briguinhas, mas como havia a necessidade de olhar para os outros lados do país, o governo entrou em acordo com eles e eles deixaram de mão. O governo até ajudou eles na economia, para eles se acalmarem, né? Enfim, essa é chamada de Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, tá bom? Tá tudo aí na página 84 do nosso livro. Vamos para mais uma revolta aqui, rapidão, vamos para outra revolta. Teve a Sabinada na Bahia. Oh, que legal, teve a Sabinada. A Sabinada leva esse nome por causa de um dos seus idealizadores, o Francisco Sabino. Ele era uma pessoa de muita intelectualidade, muito inteligente, e o movimento da Sabinada era para separar a Bahia do Brasil. Entendeu? Separar a Bahia do Brasil. Como assim? Eles queriam criar um país chamado Bahia, um país diferente chamado Bahia. Só que o pessoal do governo perguntou: por que vocês querem se separar do Brasil? Eles disseram: não, a gente só quer se separar até o imperador completar 18 anos de idade. Quando ele voltar, a gente junta de novo com o Brasil. Só que o pessoal do governo não acreditou e começou a perseguir os líderes, ficaram assustados, começou a perseguir os líderes do movimento chamado Sabinada. Prenderam muita gente, torturaram outras, expulsaram outros do Brasil, e assim a Sabinada teve um fim, né? Ou seja, ninguém quis mais lutar, nem se separar do Brasil. A gente ainda vai ver ainda futuramente que muitos outros lugares quiseram se separar do Brasil, né? Por causa do governo mesmo. A culpa é do governo, né? Eles queriam separar porque não tinha um país adequado. Vamos para uma outra, nossa última revolta de hoje. Vamos ver a chamada, a famosa balaiada, né? Aqui a famosa balaiada que aconteceu no Maranhão, né? Acontece no Maranhão e ela, digamos, teve a participação de vaqueiros, de indígenas, também de pessoas populares. Foi uma revolta popular, né? Vamos dizer assim. E ela foi uma revolta porque, de novo, os fazendeiros não queriam pagar adequadamente ali os trabalhadores, né? Por que tinha esse nome de balaiada? Por qual o motivo esse nome balaiada? Por causa do artesanato local. O pessoal fazia muitos balaios, né? Que eram jacás feitos de palha e de bambu. Um jacazinho bonitinho ali com a tampazinha em cima, também feita de palha de bambu, e servia para transportar algodão, né? Então é o seguinte, aí a balaiada ela foi uma luta por uma vida melhor, viu? Os fazendeiros estavam do lado do governo, o governo estava do lado dos fazendeiros. Acabou que acontecendo aí um fuzilamento de muita gente. Fato é que a balaiada também levou um fim e o governo combateu e venceu a balaiada. Eu vou mostrar para vocês no mapa os locais, para finalizar aqui a aula de hoje, os locais que aconteceram todas essas revoltas aí. Tá bom? Aqui o mapa. Ó. A cabanagem, tá aqui a cabanagem no Pará, a balaiada na Bahia, balaiada no Maranhão, o Verdinho, Sabinada na Bahia e a Farroupilha, Rio Grande do Sul. Se eu olhar esse mapa aqui e ver as revoltas aqui em cima, uma leiturazinha rápida, você não tem nenhum problema nas atividades, vai ficar tudo sossegado e tranquilo, tá bom?
Então, pessoal, esse foi nosso recadinho de hoje, foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Assiste aí de novo, assiste com o papai e com a mamãe. O papai vai fazer o Enem, a mamãe vai fazer o Enem. São coisas que gostam de aparecer em provas, né? Tanto de adulto como de criancinha. Vocês vão ver que na prova de vocês também vai aparecer muita questãozinha a respeito disso. Então, gente, tenham um bom dia, tenham muita saúde, se cuidem, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Tchau, gente.